Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal do Carnodantas. Hoje a gente está aqui com o Josimar Rodrigues, ele é pastor e ele vai falar sobre descanso pastoral. Josimar, seja bem-vindo. Obrigado, Carnon. Deus te abençoe, cara. Estamos aqui. Estamos aqui, olha, eu te chamei para falar aqui com a gente e eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente de igreja e muitos colegas pastores, né? Você teve um período entre o seu penúltimo ministério e o seu último ministério que você passou 6 meses de descanso. Para muita gente, isso aparenta ser assim, um descaso com o ministério. E para muita gente isso não existe. Mas para nós que somos pastores, isso foi muito importante. Isso é muito importante compartilhar. É por isso que eu lhe chamei para cá. Então bora bater esse papo e você vai descrever o que aconteceu, por que você quis fazer isso e como é que é ficar 6 meses parado, tá bom? Ok, estamos aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Como é que foi? Da onde que você tirou essa ideia de passar 6 meses descansando? Ó, Jefferson, eu sempre tive uma... O ministério para mim nunca foi um peso, nunca foi um fardo, sempre tem sido muita alegria. Mas eu comecei a perceber que eu estava muito técnico, muito no automático com as coisas, e eu estava fazendo as coisas de Deus, longe de Deus. Não sei se vocês entendem isso, mas a caminhada cristã não é só o ofício pastoral, o serviço, mas é a adoração, é o louvor, é a alegria permanente de fazer o melhor da maneira melhor. Então eu cheguei nessa conclusão, até depois de ouvir uma palestra de um psiquiatra cristão lá em Palmas, e ele falando sobre isso, e ele apontou, dentre acho que 10 ou 12 pontos de alguém que está em depressão ou entrando nesse campo, eu percebi 3 coisas. E aquilo me chamou a atenção. E eu resolvi então, orando a Deus, eu disse: Deus, eu não quero chegar no final do ministério com tristeza, porque começar é fácil, terminar é muito difícil. Então, em função disso, eu pedi a Deus que eu queria terminar o meu ministério com alegria, com satisfação, sem tristeza na alma, sem amargura. Porque o que a gente tem visto, pastor Jefferson, são muitos colegas tristes, amargurados, parece que o ministério é um fardo do mundo todo e que eles estão morrendo e que parece que não estão alegres com aquilo. E eu então, conversando com a minha esposa em oração, nós decidimos parar um tempo. Um nome sabático não é nem muito usado em nosso meio batista, mas conversando com alguns colegas, com o pastor Lourenço Estélio, que na época foi dar uma palestra em Palmas, a gente conversou, ele me falou do período sabático que ele tira regularmente, e nós então resolvemos dar uma parada. Fizemos um planejamento, eu escrevi um projetozinho de vida, botando ali o tema, botando o objetivo específico, o objetivo geral específico, a justificativa disso, por que a gente estava planejando aquilo. Fizemos um planejamento financeiro também, para poder encerrar dívida, não ter prestação, não ter nada, porque também nós íamos ficar sem salário. E estávamos saindo de uma função como executivo da convenção do Tocantins, que vocês sabem que o executivo ele tem um know-how financeiro, tem a casa, o carro, o combustível, o telefone. Aí no Tocantins, né? No Tocantins tem. E o salário não é ruim, e eu sabia que eu ia parar e ia viver com menos. Tem outra coisa que me chamou a atenção, é porque a gente precisa de muito pouco para viver. E às vezes a gente fica correndo atrás das coisas, enquanto que a gente poderia estar cuidando melhor da gente, se preocupando com a saúde emocional, com a saúde espiritual. Porque uma das coisas que me fez perceber foi o espiritual. Eu estava fazendo as coisas, pregando, fazendo as coisas assim, eu já fiz, eu sou bom nisso e eu vou fazendo. E eu percebi que isso não estava legal, que Deus não estava nisso, Ele não estava me aprovando nisso. E então eu resolvi parar. Então não tem nada de descaso, pelo contrário, é um cuidado, não é isso? Foi olhando para mim e eu não queria chegar, logo foi uma onda de pastores tirando a vida. E eu fui pesquisar sobre a vida dessas pessoas, todo mundo dizia assim, esse cara era legal, ele sorria, ele brincava, e por que ele fez isso? Então isso me chamou a atenção. E eu disse assim, Deus, eu não quero isso para mim, eu não quero tirar minha vida, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, e eu quero ser bênção até o final do ministério, eu não quero chegar cansado e morrendo. Então nós resolvemos dar essa parada com um planejamento orientado por Deus. Muitos não entenderam,
e ainda não entendem por quê. Há um dia eu recebi um colega da minha casa, ele queria saber por que eu parei e por que eu fui morar na roça. Eu moro numa chácarazinha, uma zona rural, com uma vida bem pacata mesmo. Eu moro num chalé rústico, e a gente tem uma vida mais tranquila. A gente resolveu viver com menos e experimentar isso de Deus. E eu quero só dar um testemunho para vocês que a gente nunca viveu tão tranquilo nesse período, durante todo o ministério, como a gente viveu nesse período. O freezer nunca faltou nada, a geladeira nunca faltou nada. Deus foi providenciando as coisas, porque Deus ama aqueles que fazem a sua obra. E eu quero dizer para você que se você está vivendo cansado, amargurado, triste, Deus não quer isso para você. Nós temos um colega em comum que, quando eu fui assumir o primeiro ministério, ele sempre me ligava e dizia assim: olha, quem morreu pela igreja foi Cristo. E eu nunca esqueci disso. E já disse isso para ele, que ele me ajudou muito com essa frase. Sempre que ele me ligava, ele dizia assim: olha, quem morreu pela igreja foi Cristo. E em cima disso, a gente pode ter essa convicção. Se Deus te chamou para o ministério, Deus tem plano para que você seja um homem de Deus abençoado, que seja producente, que você produza, que você abençoe pessoas, que o ministério não seja um fardo, uma tristeza, mas seja algo alegre. E é por isso que Deus te chamou para esse ministério. Não chamou todos, mas chamou você, chamou a mim, chamou tantos que estão por aí. Então é importante a gente fazer isso. Também gostaria de compartilhar, talvez com você que é líder de uma igreja, é membro de uma igreja. Eu quero dizer um negócio para você: ame o seu pastor, cuide dele, abençoe a vida dele. Se você faz parte de uma diretoria, cara, não tem coisa melhor do que a igreja premiar o pastor, abençoando, talvez pagar uma semana para ele ir para ficar com a esposa num local de descanso. Olha, isso não é gasto, é investimento. E tem muita coisa boa para que a gente possa fazer no ministério quando a gente é abençoado. E às vezes não precisa ser coisa cara, mas é a atitude da igreja em relação ao cuidado pastoral que é muito marcante. Bom, a gente pastoreou duas igrejas iguais. O Memorial de Imperatriz e a Primeira Igreja Batista de Imperatriz. Para você que não sabe, Josimar é amigo há mais de 30 anos. E a gente tem o privilégio de compartilhar a vida ministerial, né? Eu fui consagrado em dezembro, ele foi consagrado em janeiro. Então a gente tem uma amizade de longa data. Eu fui um dos que não entendi. Cara, tu vai parar 6 meses, como é que você vai parar? Tendo tanta coisa para fazer. Mas aí eu tive a oportunidade de visitá-lo lá nessa roça, onde ele disse que estava residindo. É um lugar bem simples, é um lugar aprazível, de descanso, de reflexão. Visitei um lugar onde ele reflete com a palavra de Deus, onde ele ora, onde ele busca a Deus. E eu comecei a perceber, porque convivendo com ele há muitos anos, que a qualidade de vida dele deu um up, deu um pulo assim muito grande. Ao mesmo tempo ele recebeu os netos lá nessa chácara, nessa fazenda, e aí a gente percebe que a vida dele e da esposa, Patrícia, ela mudou muito. E é uma mudança muito significativa e perceptível. E parece, Josimar, que com essa... Parece não, eu já estou sabendo dos planos, né? Que com essa situação que você viveu, né? Esse período sabático, normalmente é de 6 meses a 1 ano, mas pode ser de 3 meses, 2 meses. Eu sei que está ouvindo a gente aqui, talvez agora está percebendo a importância disso, talvez olhando, pensando no seu pastor, né? Ou você que é pastor, pensando aí que pode conversar com a sua igreja e parar um pouco, que não tem nada a ver com preguiça, com falta de vontade de trabalhar, é uma necessidade. É uma necessidade que todos os pastores têm, principalmente se o seu pastor é um homem de trabalho, é um homem de Deus, que dá e doa a sua vida pela igreja. Tem um plano, Josimar. Parece que você, com essa ideia de parar um pouquinho, você, junto com a família, adquirir um pedaço de terra, né? E aí você está com um plano para isso, você já me contou, eu queria muito que você compartilhasse com o pessoal aqui do canal. Ok, eu amo gente, e principalmente pastores, colegas. Eu sempre que fui nos eventos, nas reuniões de pastores, eu sempre, dentro das possibilidades, eu trazia os livros, ou alguma pasta, alguma coisa assim, para abençoar os colegas. E a gente tem acompanhado alguns colegas, a gente às vezes junta numa live. Esse período de pandemia também a gente aprendeu a se comunicar à distância, que para mim tem sido uma coisa extraordinária, né, da gente investir tempo, às vezes com bate-papo. Hoje pelo WhatsApp você reúne 8 pessoas, 8 colegas, você possa orar, compartilhar,
perguntar, cara, como é que foi a tua semana, como é que tá a tua família, como é que tá o teu ministério, conta aí. Não só para contar dizer que tá tudo bem, não, mas às vezes assim, chora, mágoa e diz qual é o problema. Até porque às vezes a gente fala, gente, olha, eu é só pastor mesmo, né? 2 pastores, a gente fala que tá tudo bem e não tá. No fundo não tá. E aí a gente tem angústia, não tem com quem compartilhar. Esse negócio do tá tudo bem, ele pressupõe que o outro diga também que tá tudo bem, né? Mas e se disser que não tá, o que vai fazer, né? Quando a gente diz assim, cara, senta aqui, como é que tá com a família? Como é que tá a tua vida financeira? Como é que tá com a igreja? Tá feliz e tal? Se a pessoa não tiver, o olhar vai murchar, o semblante vai cair, e aí é a hora de você estender a mão, de você ajudar, de você orar. Isso não tem preço, o que você faz. E a gente tem feito isso com alguns colegas. E pensando nisso, a minha família adquiriu uma propriedade na beira de um rio, e nós estamos com um planejamento de... falta em torno de 7 anos para me aposentar, e nós sonhamos... Ainda é menino, né? Ainda é menino. Nós sonhamos em montar um local que a gente possa receber pastores. E a ideia é que a gente vai procurar as igrejas para que a igreja... Eu não vou procurar pastor, mas eu vou procurar a igreja para dizer assim, deixe seu pastor passar 15 dias com a gente. Pescando, orando, lendo a Bíblia, comendo um peixe, comendo uma galinha caipira, sem pressão de levantar às 5 horas da manhã ou de dormir tal hora, mas que seja um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de alegria, para trazer um renovo na vida talvez do casal, do ministério, porque tem muitos colegas doentes emocionalmente que já esgotaram, estão esgotados, estão no limite, e a igreja não percebe para dizer assim, pastor, nós amamos você, queremos você, porque às vezes você perde um grande homem de Deus na liderança da sua igreja por falta de percepção. E você que é líder de igreja, abençoe o seu pastor, se não tem ainda um local desse, mas vai ter, viu? Em breve. Pague 3 diárias, 5 diárias aí leve a igreja a fazer isso, abençoe. Pastor, você vai com a sua esposa ou seus filhos lá para um local, abençoe a igreja, você vai ver a diferença. Eu tive falando numa igreja aqui de Tocantins, e eu falei com a diretoria sobre isso, e a igreja premiou o pastor com um final de semana no hotel, joia. Então isso é gracioso, é bom. E às vezes não precisa muito dinheiro, mas é a atitude de uma diretoria de igreja, de um membro de igreja que faz isso com o seu pastor, isso traz alegria. Não é só dar um aumento de salário não é só cobrar, mas é também ajudar a dizer, pastor, estamos contigo, vamos caminhar, nós sabemos que você é um homem de Deus, é trabalhador, mas você está cansado, então nós queremos lhe ajudar. Então, em função disso, eu sonho da gente ter um local desse aqui na nossa região para abençoar pessoas do Maranhão, do Piauí, do Pará, do Tocantins, ou de qualquer lugar que queira vir para cá, para poder a gente ficar esse tempo em oração, leitura da Bíblia, compartilhamento de bênçãos de Deus no ministério. Então, nós sonhamos isso. Nos ajude para que ele possa também concretizar esses sonhos. Olha aí, eu já tive lá um local, ainda não está construído como ele está planejando, almejando, mas é um lugar de extrema paz, né? A gente passou um final de tarde vendo o sol se pôr e foi muito bonito, e em oração, em gratidão, eu levei um dos meus pastores que acompanha através da mentoria. Foi um momento especial e com certeza, logo logo a gente vai ter essa ação e esse trabalho desenvolvido ali pelo pastor Josimar. Bom, pastor, a gente falou sobre a perspectiva das ovelhas, as ovelhas cuidarem do pastor. O que é que um pastor pode fazer por ele mesmo? Porque a impressão que eu tenho é que os pastores estão assim. Alguns que gostam de trabalhar, né, ficam trabalhando direto, não percebem que precisam parar. Qual o seu conselho? Porque o senhor parou. É que você pare, que você desligue, que você pause, dê aí um stop, uma pausa, olhe para você e saiba que Deus lhe chamou para uma missão. Não é fácil, mas é uma missão graciosa, é uma missão de Deus. Nós não estamos cumprindo, nós não somos funcionários de igreja, nós não somos funcionários de homens, mas Deus nos chamou para uma missão. E seja onde for, numa congregação, numa grande igreja, numa pequena igreja, aonde você estiver, Deus tem planos específicos para a sua vida. Então pare, olhe para você, se ame, olhe para você. Nós fizemos um treinamento através do livro do pastor Escarezo, que ele faz uma... Ele falou, nós fizemos porque eu fiz também, gente. De parar 2 minutos antes de fazer uma devocional, 2 minutos, desligar e ficar em silêncio total. Faça isso antes de você fazer uma devocional com Deus. Pare 2 minutos. Parece uma eternidade nos primeiros dias que a gente começa a fazer. Parece que o tempo, você estacionou no tempo. Mas isso traz um bem para a alma tão grande.
esses exercícios simples. Compartilhe com um colega, chame um colega que você admira, que você peça ajuda, ou assim, você não precisa estar doente para fazer isso, mas cara, vamos orar junto, vamos compartilhar a palavra, vamos compartilhar o ministério, vamos ajudar um ao outro, porque o companheiro de ministério ajuda muito. A gente faz muito isso, eu e o Jefferson, a gente conversa, bate papo, tem dia que a gente liga para zoar um com o outro, tirar onda, para brincar. Olha, para você que ouve meus sermões, quem manda para mim a música todo dia 31 é ele, viu? Essa figura aqui, ó. Então vale a pena, às vezes, a gente brincar, a gente sorrir, porque no dia a dia nosso, tem dia que você você faz coisas num dia só, no ministério, que são assim situações. Você visita uma criança que nasceu, você vai no enfermo, você faz um velório no mesmo dia, faz um casamento. Eu já fiz três coisas assim no mesmo dia. Visitei uma criança, visitei uma pessoa no hospital e ele faleceu, e um casamento à noite. Eu saí do cemitério direto para fazer um casamento na cidade próxima. Então é um misto muito grande, que se você não souber administrar isso, se você não tiver uma vida no altar de Deus, e você olhando que você é humano, que você é homem, e que você a alma adoece igual você quebrar um braço, uma perna, a gente precisa de cuidado, e esse cuidado é a gente mesmo reconhecer. É igual uma dor de barriga, você percebe, comer alguma coisa que não está legal, você percebeu. E também em relação ao descanso pastoral, ao tempo, isso não é preguiça, isso não é irresponsabilidade. Eu ajudei a cuidar de um pastor que ele se gabava e dizia assim, eu nunca tirei férias. E ele estava doente, ele estava querendo largar a igreja, com a família arrebentada e destruído emocionalmente. E aí eu dei um livro para ele, comecei a conversar, e disse, moço, por que você não vai para a chácara do seu sogro, você não fica lá, que dia tu vai tirar férias? Eu nunca tirei férias. Eu estou há tantos anos nessa igreja, eu nunca tirei férias. Não adiantou muita coisa, né? Não vale a pena você chegar lá arrebentado lá no final. Então, obrigado, Jeff, por compartilhar isso. É uma alegria a gente poder falar desse assunto, porque para mim foi abençoador. E eu não estava lá no limite, eu não estava arrebentado, mas eu fiz isso porque eu não queria chegar lá no final, não quero chegar lá no final desse jeito. Deus não me chamou, não lhe chamou para que a gente chegue lá no final quebrado e arrebentado. Jesus foi quem morreu pela igreja, e eu e você só precisamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. É amar pessoas, é cuidar de gente e também cuidar da gente mesmo. A gente precisa cuidar de cada um cuidando de si mesmo. Então esse foi um tempo de refrigério, um tempo que nos abençoou. O Jeff falou de fazenda aqui, eu não tenho fazenda, viu? Eu tenho uma chácara na zona rural. É isso, até para você não achar assim, ele parou porque é fazendeiro. Não é não. Isso é uma brincadeira que eu faço com ele. É uma chácara, um pedaço de terra que a família dele adquiriu. Pô, Josimar, eu tenho uma pergunta, mas antes eu preciso dizer para você que está assistindo esse vídeo, se esse vídeo foi importante, faz um comentário, tá bom? Compartilha com o seu pastor ou com o líder da sua igreja. Se você percebeu que esse assunto aqui é um assunto muito sério, e né? Esse é o primeiro tipo de entrevista que eu faço aqui no meu canal, porque eu vejo a importância deste assunto. Josimar, eu já ouvi as pessoas dizendo assim, o diabo não tira férias, por que você tira férias? Né? O diabo não descansa, por que você descansa? Bem, gente, eu dou sempre a mesma resposta, eu sei que você vai reiterar, que o nosso paradigma não é o diabo. O diabo já tem a condenação dele. Nosso paradigma é o Senhor, que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E a gente precisa pensar nisso, tá bom? Então, pastor descansa, pastor precisa ser cuidado e precisa se cuidar. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, diz as Escrituras. Josimar, hoje você está casado há 30 e poucos anos, você já é avô, né? Já tá, e a gente fica sempre falando que a gente já está na linha de descida, né, do ministério, mas atuando no ministério com alegria, está construindo um templo lá na sua igreja. Como você se sente após esse período, esses 6 meses sabático? Como é que você está? Como é que está a pilha para o restante do ministério, esses 7, 8 anos que falta para aposentar? Porque ele também já organizou a aposentadoria, gente. Isso me trouxe um renovo para fechar esse período. A gente está caminhando dentro de um planejamento de vida, para que a gente consiga colocando isso. A gente planeja, as coisas não saem 100% do que se planeja, mas é importante a gente fazer o planejamento. Porque quando a gente planeja, a gente sabe onde quer chegar, mesmo que tenha os percalços lá pela estrada. Mas isso nos trouxe esse tempo, e com alegria. Eu estou animado, feliz da vida, minha esposa está feliz também, não está desanimada, não está triste com o ministério. E
nós estamos felizes com isso. E Deus, só quero compartilhar aqui algo, Jefferson, que você já sabe, que depois que eu parei, nesse período, a gente ficou um tempo lendo a Bíblia, orando e descansando no Senhor. Não assumimos nenhum compromisso de pregar a igreja. Foi um tempo assim. Parou total. De andar descalço, de tomar banho na chuva. Andar descalço é botar o pé no chão, tá, gente? Não era o voto de andar descalço, não. Essa coisa. E quando eu assumi a segunda igreja de Porto, eu resolvi falar com os membros da igreja todo dia. E comecei a inventar um negócio assim, refletindo a palavra. E eu gravo uma devocional todo dia no WhatsApp e envio para os membros da igreja. Esse negócio avolumou de uma forma tão grande que hoje eu perdi o controle. Eu recebo todo dia feedback de pessoas de vários lugares do país e fora do país com essas mensagens simples, e eu gosto de falar ao coração da pessoa. É um versículo bíblico que a gente lê, faz uma pequena reflexão, chamando a atenção para aquele texto e para aquele assunto, para que as pessoas possam pensar nisso. E eu louvo a Deus porque eu comecei no dia 1º de agosto de 2020 e nós todo dia temos gravado esses vídeos e tem abençoado muita gente, a gente tem recebido coisa assim extraordinária. Há uns 6 meses atrás eu recebi uma mensagem de uma moça de Brasília, que ela disse que eu falei sobre a questão do suicídio, e ela disse: pastor, essa mensagem hoje evitou que eu morresse, porque eu ia tirar a minha vida. Eu ia tirar a minha vida, mas eu ouvi isso e eu entendi que Jesus me ama. Então essas coisas, elas são... Olha, eu vou colocar o número do WhatsApp do pastor. São especiais, são de Deus, e eu louvo muito a Deus, porque Deus me deu esse ministério simples, ele é artesanal, não tem nada sofisticado, mas tem Deus. E a gente tem feito isso com alegria e tem abençoado muitas pessoas, mas acima de tudo tem me abençoado. Porque uma coisa que eu queria era ter um feeling com Deus todo dia, de ler Bíblia e orar e viver as coisas. E Deus tem me dado isso. Amém. E eu estou muito feliz com esse negócio. Olha, você quer o contato do WhatsApp, pastor Josimar? Quero participar desse Refletindo a Bíblia, quero receber esse devocional, é em áudio, tá bom? O contato vai estar aqui na descrição, tá bom? Se você que segue já tem meu contato, eu mando para você também, mas vai estar na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Não deixa de curtir esse vídeo, nós vamos encerrar e agradecendo aqui nosso querido Josimar, nosso amigo e pastor, nos ensinando sobre descanso pastoral. Pastor descansa, pastor para um pouco, para estar bem, para fazer a obra do Senhor. Tchau, 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 tchau. Um abraço, queridos.